Existe um mercado que cresce a cada ano, o de vinhos, mas nós não estamos falando somente da produção da bebida. Existe toda uma cadeia em relação ao vinho, que é o enoturismo. Segundo o Ministério do Turismo, junto com o plantio das uvas e a produção de seus derivados, é um mercado que movimentou cerca de 26,5 bilhões de reais só no ano de 2019. Além do Rio Grande do Sul, né, tradicional na produção da bebida, nós temos outros estados da região Nordeste, também algumas cidades de São Paulo, que têm se destacado tanto na produção quanto nos roteiros turísticos de vinho, né? E é sobre isso que nós vamos conversar nesse debate para o Brasil do Futuro. Luciano Stremel Barros, presidente do IDESF, afinal de contas, por que é que essa bebida milenar pode ser um vetor de desenvolvimento, né? Que movimento é esse que tem acontecido nos últimos anos no Brasil, que tem deixado o vinho tão popular e que tem sido acessado por tantas pessoas? Boa tarde a todos. Elô, uma satisfação estar aqui com os autores do livro que recém será lançado, Geografia do Vinho no Brasil, Conceitos Gerais. Muito boa tarde. Então, o que eu queria dizer a vocês é que o vinho ele tem uma cadeia produtiva, é um mercado agrícola, é um produto agrícola, é um produto que nasce que nasce a partir da agricultura. Então, e ainda é uma possibilidade de geração de emprego e renda bastante interessante. No Brasil, são aproximadamente 26 mil famílias que trabalham nestas áreas, que movimentam este mercado do vinho. Então, como vetor de desenvolvimento, como gerador de emprego, como gerador de renda regional, se faz muito importante. Mas o que eu queria destacar é que o vinho no Brasil ainda está incipiente, ainda se começa. Somos muito novos neste mercado. Estamos descobrindo as regiões. O mercado inicia no Brasil, lá logo com a vinda da corte para o Brasil, com a corte não, mas com o descobrimento em 1500. Depois isso se dilui ao longo do tempo, não se teve nenhuma política para este mercado, inclusive tivemos proibições ali na época do Marquês de Pombal de produção de vinho no Brasil, e ele retoma como alguma potência com a vinda dos imigrantes italianos para o Brasil, notadamente nas regiões da Serra Gaúcha, que se faz um terroir a partir disso, não por uma política de governo determinada, olha, vocês vão plantar uva aqui porque isso vai trazer desenvolvimento regional. Não, se fez pela necessidade das pessoas, se fez pelaquela condição de que essas pessoas sabiam este ofício no seu país de origem e trouxeram este ofício para o Brasil. Como política pública, então ainda carece o vinho do Brasil de ter uma política muito específica de regiões vinícolas, destas regiões vinícolas serem identificadas pelos governos para que possam trazer incentivos em todas as áreas para o desenvolvimento desta região. Por ser este mercado que tem uma característica ainda de cuidado manual, de que necessita do cuidado do homem para o desenvolvimento, ele pode ser um grande vetor de desenvolvimento, mas que ainda o Brasil tem que se descobrir nestas áreas. Temos diversos biomas onde este vinho se encontra, esse vinho está na região da fronteira também, e isso pode ser, a partir do momento que os governos municipais, os governos estaduais identificarem que o enoturismo também é um vetor de riquezas para estas regiões, ser cada vez mais difundido e crescer de forma exponencial. Pois é, Luciano, até vou aproveitar de fazer mais uma pergunta em relação à indução, né, desse desenvolvimento. Especialmente em regiões de fronteira, a gente tem uma carência muito grande em relação a promover novos negócios para trazer trabalho digno, desenvolvimento econômico e social. Como é que o vinho, então,
o desenvolvimento, né, de toda a cadeia ou de outras atividades pode ser estimulado nessas regiões de fronteira especificamente, para que a gente tenha uma atividade a mais aí que agregue valor a essas regiões que são tão carentes de recursos e de desenvolvimento. A exemplo, né, a gente vai falar daqui a pouquinho da região da Campanha Gaúcha, mas com a tua experiência, né, o que você visualiza em relação a isso? Faltam políticas públicas para essas áreas, voltadas a esse desenvolvimento, que tragam incentivos, que delimitem estas áreas, que possam trazer condições de locais específicos para a produção. Por exemplo, que não haja concorrência com outros produtos agrícolas, que usem determinados produtos agroquímicos que vão influenciar na lavoura do vinho. Então, acho que essa visão macro de regiões vinícolas específicas, o Brasil tem que começar a enxergar que, com valor agregado na vitivinicultura, será muito maior a longo prazo, em termos de emprego, de renda, de valor agregado, de produtos perenes, é muito maior do que, por exemplo, produzir outro produto, uma produção de grãos muito próxima ali que possa atrapalhar esse desenvolvimento. Outras ações de políticas públicas, legislações específicas que possam trazer incentivos para que nestes espaços pré-determinados possam haver novos investimentos, identificar as melhores castas, para que o Brasil comece a ter uma característica do vinho brasileiro através da expertise que já se tem, das pessoas que já fizeram, que trilharam esses 200 e poucos anos de vitivinicultura neste espaço, conheçam cada vez mais as regiões e possam, a partir disso, retroalimentar, junto com o governo, participações democráticas, cada vez mais melhorias para o setor. Eu acredito que, com estas políticas, o Brasil vai ocupar um local de destaque, sim, pois tem extrema qualidade. Perfeito. Antônio, e como é que está o vinho brasileiro hoje, né? Em termos de qualidade, de reconhecimento nacional e internacional? Que avaliação que o senhor faz? Boa tarde, Heloísa. Boa tarde aos meus colegas. Então, o vinho no Brasil, como bem colocou o Luciano, numa rápida revisão da história, né? Nós tivemos um período onde o vinho era feito por tradição, era feito por pessoas que vieram para cá para trabalhar na agricultura, não necessariamente pessoas com conhecimento, seja de agricultura, seja de viticultura, ou seja de vinificação. Eles faziam por tradição, né? Não sabiam direito cuidar das uvas, então acabaram indo para espécies que eram mais resistentes às pragas, porque eles não sabiam como fazer. Então, isso fez um início do vinho brasileiro se desviar um pouco da formação do vinho europeu para o uso intensivo das castas americanas, e que fizeram muito sucesso, mas que, vis-à-vis as castas europeias, têm condições de aromas e gostos, né, bastante diferentes, né? Não que sejam mais ou menos melhores, mas são diferentes, e, obviamente, é um vinho que agradou durante um tempo o mercado local, agrada muito também ao mercado norte-americano, de onde vieram essas uvas, mas certamente não agrada o consumidor europeu, acostumado com um tipo diferente de vinho. As gerações foram se passando e primeiro houve aqui um investimento em tecnologia de vinificação, com o uso de tanques de aço inoxidável, controle de temperatura, enfim, uma série de técnicas de vinificação, porém, faltava o elemento fundamental, né, que é a uva. Né? A gente sempre diz que o vinho se faz na parreira. Né? A partir da uva é que você tem um bom vinho. Se você não tiver boa uva, você não tem bom vinho. Então, esse investimento em viticultura,
técnicas viticulturais, em agronomia, engenharia agrônoma, e, mais do que isso, o conhecimento da região onde você está. Porque você plantar uva na Serra Gaúcha é uma coisa, tu plantar uva na Campanha Gaúcha é outra coisa, tu plantar uva lá no Vale do São Francisco é uma coisa completamente diferente, não é? Então, entender essas questões do ponto de vista não só vitivinicultura, mas do ponto de vista de geografia, do ponto de vista de geologia, do ponto de vista de climatologia, é fundamental para você poder produzir vinhos de qualidade. Esse conhecimento está crescendo. O vinho brasileiro hoje, vis-à-vis ao vinho europeu, né, feitos com as mesmas uvas castas europeias, ele já apresenta um nível de qualidade que é surpreendente, né? Em degustações cegas, ou seja, você não sabe qual é o vinho que você está tomando, você só tem o vinho para botar no nariz e na boca e provar. É muito comum você considerar num painel de 4, 5 vinhos, o melhor é um vinho nacional contra outros vinhos europeus. Isso não é incomum. Entretanto, ainda é muito restrito, né? O vinho brasileiro está melhorando internamente no Brasil, mas ainda carece de uma ação externa. E aí eu me junto ao Luciano para dizer que falta uma ação de Estado com uma política de promoção para estar presente em locais, né? Em feiras internacionais, em concursos. Os vinhos brasileiros têm participado de alguns concursos por iniciativa dos seus próprios produtores e têm obtido resultados muito bons, não é? O espumante brasileiro se chegou à conclusão que o espumante brasileiro tem umas características próprias muito interessantes e hoje ele está entre os 4, 5 melhores espumantes do mundo, não é? E isso não é ufanismo, é verdade, né? Os bons espumantes brasileiros são tão bons quanto os bons espumantes europeus, né? Inclusive champanhe, ou da Franciacorta, ou da Cava, na Espanha, né? Enfim, eles estão para e passo. Outra coisa muito importante para a vitivinicultura brasileira foi a entrada, nos últimos, eu diria, os últimos 20 anos, né? A entrada de empresários que, ao mudarem de carreira, né? A aposentadoria, por exemplo, abraçou a vitivinicultura. Então, comprou uma propriedade, começou a... ou então, empresários que resolveram, por paixão, também ir para o mundo do vinho e que não necessariamente têm o vinho na sua fonte de renda primária, né? Isso faz com que ele possa fazer experimentos, fazer investimentos, enfim, né? Porque a gente tem que lembrar que, no começo, como o Luciano bem colocou, os que vieram colonizar o Rio Grande do Sul, os italianos principalmente, os alemães, eles faziam vinho para si, para o seu consumo, não é? Depois, é claro, o que sobrava eles vendiam, ou então usavam um pouco como fonte de renda e tudo mais, mas eles deram duro, porque era a única fonte de receita. Plantar uva e vender uva era o que dava dinheiro para eles, não é? Então, eles tinham que pagar as contas, e isso era difícil, né? Era difícil. Hoje, você tem grandes vinícolas brasileiras, onde um ou vários associados não dependem daquilo para ganhar dinheiro. Então, eles podem fazer um investimento, eles podem fazer uma busca de qualidade, eles podem fazer, enfim, desenvolver. E isso está mudando o panorama brasileiro. E acho que a outra coisa que é fundamental a gente falar, e a gente vai tocar sobre esse assunto, e particularmente isso é muito bem visto, é uma mudança de, vamos dizer, de paradigma que, não, você só faz
vinho, aonde você tem aquelas condições que o manual europeu te diz que é. Então, é paralelo tal, é temperatura tal, não sei. Isso está sendo quebrado, esse paradigma, com a famosa colheita de inverno, onde você faz com que, através de uma técnica viticultural, você mexe o ciclo da parreira e, em vez de você colher a uva madura, sã, no verão, você vai colher essa uva madura e sã no inverno. Então, em regiões onde o verão é ruim para a parreira, porque é quente, úmido, as noites também às vezes são quentes, e então a uva não consegue se desenvolver tanto, mas nessas regiões você tem um inverno seco, ensolarado e noites frias. Isso é o ideal, é o que consta do manual da uva, vamos dizer assim, que acontece naturalmente na Europa, no hemisfério norte principalmente, mas que aqui não acontecia, e hoje está acontecendo. Então, a gente consegue ter vinhos de muito alta qualidade em regiões totalmente insuspeitas, não é? Então, só introduzindo, quer dizer, a gente está fazendo um estudo para mostrar explicar isso, né? Por que isso acontece. Então, eu acho que, resumindo, a gente precisa, sim, de uma ação, uma política de governo para desenvolver o vinho brasileiro, não é? E, finalmente, quer dizer, uma coisa que está contribuindo muito, não só para a vitivinicultura, mas para a agricultura em geral e a criação, não é? Que é o reconhecimento, através de indicações geográficas, de diferentes regiões do país, onde a mesma uva, por exemplo, ela vai produzir um vinho ligeiramente diferente ou mais característico de um lugar do que do outro. Então, isso é uma indicação geográfica, isso é uma diferenciação que, sabiamente, foi assumida também como uma marca, vamos dizer assim, que é o que lá, o já citado pelo Luciano Marquês de Pombal, fez com o vinho do Porto, para evitar o quê? Para evitar que se usasse o nome vinho do Porto para um produto que não tinha as características do vinho feito na região do Porto, em Portugal. Então, essa que foi, a gente sabe, historicamente, a primeira denominação de origem que teve uma carta régia, vamos dizer assim, foi autorizada e protegida pelo governo. E o Brasil já adotou essas condições, então hoje nós temos indicações geográficas, tanto indicação de procedência quanto denominação de origem, que protegem determinadas áreas geográficas e climáticas, enfim, que dão um produto diferenciado. Isso tem que ser também reconhecido internacionalmente, não é? Quer dizer, para que o vinho brasileiro seja reconhecido, o vinho brasileiro de onde? Né? Então, o vinho brasileiro da Campanha é um vinho, o vinho brasileiro da Serra Catarinense é outra, e da Serra da Mantiqueira é outra, né? Embora seja a mesma uva. Eu acho que isso é uma condição que a gente está crescendo, indo nessa direção, mas que, se tiver o apoio correto, nós vamos crescer bastante e vamos poder competir no mercado internacional. Bacana. Vamos falar, então, um pouco sobre a geografia, né, da uva no Brasil, o mapa da uva no Brasil. Agora a pergunta vai para a Tânia Salsin, né, que é uma das autoras do livro que vai ser lançado em breve, chamado Geografia do Vinho, as grandes regiões vitivinícolas do Brasil. Tânia, como uma das autoras da obra, né, você pode destacar tudo que o livro traz para diferentes perfis, desde a pessoa que simplesmente gosta de degustar um vinho, até um sommelier, um enólogo, enfim. O que nós temos de conteúdo nesse livro que é inédito no Brasil? Boa tarde, Heloísa. O vinho, ele não passa de um produto agrícola processado. Você processa a uva e gera o vinho. Assim como
você processa o café, e tem um pacote de café no supermercado, assim como tu processa o tomate, tem o extrato de tomate, assim você processa a uva e tem o vinho. Só que o vinho, ele é originário de um produto agrícola bem mais delicado do que os outros produtos agrícolas que nós conhecemos. E este produto agrícola, a uva, ele sofre uma interferência muito grande do clima, dos fatores ambientais e dos fatores climáticos. Por exemplo, do sol, da precipitação, da duração do dia, da temperatura, da mudança das estações, da declividade do terreno, do tipo da geologia, do tipo do solo. Tudo isso influencia o vinho, porque ele é originário de um produto agrícola. Tá? Então, o que esse livro está trazendo é exatamente isso, porque o Antônio falou, e uma das coisas que se repete em todos os cursos de vinho é uma frase: vinho se faz no vinhedo. Mas aí tu vai assistir o curso, eles começam a falar da uva no dia que ela chega na vinícola. Quando ela chega na vinícola, ela já está pronta. Não tem como tu modificá-la. Não tem técnica e não tem enólogo que consiga fazer uma uva ruim virar um vinho de primeiríssima qualidade. Ele pode estragar a uva de primeira qualidade e não fazer nenhum vinho com ela, mas de uva ruim não sai vinho de primeira qualidade. Então, quando eles falam isso, eles ignoram todo esse período em que a uva está no vinhedo e que dá as características a ela, que dá os aromas, que dá o sabor, que dá a acidez, tá? E mais, uma das coisas que muitas vezes é ignorada e que me incomoda muito nas degustações é quando eles comparam, por exemplo, o vinho da mesma uva, mas originário de regiões diferentes, tá? Não tem como eles serem iguais. Nem gêmeos univitelinos são iguais, tá? Até eles têm pelo menos 1% de diferença. Então, você pode ter um Tannat feito na Campanha, um Tannat feito em São Joaquim e um Tannat, vamos supor, feito em Minas Gerais. Os três serão Tannats, mas você jamais terá um vinho igual, porque eles foram criados, essa uva foi cultivada em regiões geográficas diferentes. E a uva carrega as suas características, tá? E voltando um pouquinho aí que você estava falando da Campanha, eu, como gaúcha, gostaria de salientar o seguinte: a Campanha demorou tanto tempo para nós descobrirmos que ela tinha um terroir maravilhoso, porque a Campanha não fazia parte do Brasil até mais ou menos a 1800, nós éramos Espanha. E lá existia única e exclusivamente o gado. Era o gaúcho que viajava aonde o gado ia, não se plantava nada, porque lá tem campos maravilhosos. Então, o que surgiu na Campanha foi a ovinocultura, o gado e, às vezes, mais recentemente, o arroz, tá? Mas era isso que era lá. Então, se você prestar atenção hoje em dia, nos anos 70, a Almaden chegou lá e fez uns estudos em Santana do Livramento e descobriu que nós tínhamos um território maravilhoso. Mas como o vinho é um produto agrícola fortemente ligado à história, ninguém levou muito a sério isso, tanto que demorou-se até os anos 90 para se começar a realmente a cultivar uvas na Campanha. Então, se tu prestares atenção, boa parte das vinícolas da Campanha são originárias de estâncias de gado, porque algum membro da família resolveu cultivar uva e levar a sério que a Campanha gaúcha tinha um clima ideal para a vitivinicultura. Eu diria, inclusive, melhor do que a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha não tem o clima mais ideal, mas ela surgiu lá porque puseram os italianos lá. Foi o lugar que sobrou para eles quando eles chegaram.
A história do vinho no Brasil está muito forte com a história do Brasil. Quando os colonos italianos chegaram no Brasil, já fazia 50 anos que os alemães estavam aqui. Então, eles já tinham ocupado todos os vales. O que sobrou para os italianos foi a Serra Gaúcha. E lá não é o lugar mais ideal. É bom, mas não é o mais ideal. A campanha gaúcha tem muito mais qualidade em termos climáticos, em termos de solo, em termos de insolação, tá? Então, o vinho todo no Brasil, ele está muito ligado à história do brasileiro. Nós fomos começar a cultivar vinhos mais para o Nordeste e mais para a região Sudeste, agora, recentemente, isso é coisa de 10, 15 anos para cá, porque antes o que se plantava no Sudeste era café, entendeu? A nossa sorte é que teve um professor universitário, um pesquisador, que resolveu verificar se poderia se cultivar uvas e fazer vinho lá, e ele criou o método de dupla poda. Tá? E no Nordeste, na realidade, aquilo lá, eles manipulam a videira porque eles têm um clima constante o ano inteiro. Não é como o Rio Grande do Sul, que você tem inverno, verão e primavera, que no verão tu tem 14 horas de sol ao dia e no inverno tu tem 10 horas de sol ao dia. Não, lá no Nordeste, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, é 10, 12 horas de sol por dia. O clima é estável, ele muda de 22 para 20 graus, 22, 20... Não é que nem nós, como hoje tu falaste. Nós começamos com 15, estamos com 31 e vamos dormir com 15 de novo, entendeu? Então, conhecer essas características, que é o que está no livro, e que quase ninguém fala nos cursos de vinho. E se tu mostrares isso para as pessoas, elas conhecem isso, porque isso é o dia a dia delas. Quando tu vai sair, tu vai ver a temperatura que está na rua. Então, tu leva casaco ou não leva casaco. É o regime que você tem de temperaturas, de chuvas, entendeu? Esse é o nosso dia a dia. Só que nós estamos muito centrados em um tipo de vitivinicultura, principalmente aqui a do Rio Grande do Sul, que se assemelha muito com a europeia, e não prestamos muita atenção no meio ambiente, no que ocorre todo dia. Vá a qualquer degustação de vinho e veja se alguém fala, assim, 5 palavrinhas sobre o terroir. Ele fala no terroir, mas ele não explica absolutamente nada, tá? E é isso que eu quis fazer no livro. Eu sou geógrafa, então cada vez que eu ia assistir essas palestras, eu olhava e dizia assim, mas como é que eles não percebem isso? Está ali no campo, na frente de todo mundo, como é que eles não veem isso? Tá? Então, a ideia do livro foi essa. Eu convidei o Hansen, e o Hansen acreditou no meu projeto, e aí o grande desafio que nós dois tivemos que fazer é encontrar uma linguagem que fosse entendível para uma gama enorme de profissionais, tá? Porque esse livro é dedicado a todo mundo que gosta de vinho. E todo mundo que gosta de vinho tem atividades diferentes. Nem todo mundo é geógrafo ou geólogo como nós, entendeu? O nosso colega aí, o Antônio, que escreveu o livro também conosco, ele é físico. Então, entendeu? É completamente diferente. E é isso que é o universo do vinho. Então, quando nós escrevemos esse livro, este foi o nosso grande desafio, mostrar como a uva se comporta no vinhedo, como os fatores ambientais, climáticos e geográficos interferem no vinho, tanto que quando tu degusta, eles dizem assim, gosto de ameixa, gosto de flores do campo, gosto de relva na chuva, isso ele traz do campo, ele não traz da vinícola, isso a uva traz do campo, entendeu? Então, o difícil do livro foi achar uma linguagem que eu pudesse atender um público tão grande. Essa é a razão porque o livro tem mais de 100 figuras, tá? Mas eu tenho certeza que nós conseguimos chegar numa linguagem interessante e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar do livro, porque ele está muito bonito e está com uma quantidade muito grande de informação e uma linguagem bastante acessível e bastante amigável.
Exatamente, tá realmente muito interessante. Eu vou pegar um pouquinho da fala do Luciano, do Antônio e da Tânia para fazer a pergunta ao professor Marco Hansen. Marco, assim, até o senhor tem uma experiência interessante, né? Foi reitor da Unipampa, deu apoio à Associação de Vinhos da campanha para conseguir o selo de indicação de procedência, enfim, foi nesse período que a universidade fez vários estudos de projeto para o projeto da IP da associação. Então, assim, a minha pergunta, Marco, é em relação à importância, né, aos diversos setores que têm se articulado para contribuir com todo o desenvolvimento dessa cadeia, né? As universidades, as associações, a sociedade civil, enfim. Como é que esses atores têm se articulado nos últimos anos? Qual que é a tua avaliação e como é que nós poderíamos, inclusive, avançar nesse sentido? Perfeito. Em primeiro lugar, cumprimentar a Heloísa, cumprimentar a Tânia, o Antônio, o Luciano, né? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? E tratar desse tema que é importante para a questão do futuro, né? O que foi e o que será, né? E o que se espera nesse contexto. Mas a vitivinicultura, ela é uma cadeia produtiva que envolve diferentes atores e setores, né? E sem a colaboração entre eles, né? Ou seja, conforme foi colocado lá no início pelo Luciano, sem a participação do Estado como um agente para propiciar esse desenvolvimento, as coisas ficam difíceis. Mas, como atores, nós temos aí as instituições como as universidades, né, que desempenham um papel crucial na pesquisa e no desenvolvimento, não só as universidades, como os institutos, né? A própria Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? Então, elas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento, técnicas avançadas de vitivinicultura, né? Conduzem, né, estudos sobre variedades de uvas, práticas agrícolas sustentáveis, processos de vinificação e envelhecimento, entre outros aspectos, né, que são importantes aí, que a Tânia colocou muito bem aí na sua fala. Além disso, né, colaboram com os produtores, as instituições, na forma de treinamento, né, na forma de consultoria especializada para determinadas empresas. Então, vejam que a universidade, ela tem um papel fundamental nesse contexto. Já as associações vitivinícolas, como as de produtores dos vinhos, né, de vinhos, desempenham aqui um papel também importante, crucial aí na promoção e proteção dos interesses da indústria. Tá? Elas podem, então, facilitar a troca de conhecimentos, fornecer orientações técnicas, promover ações de marketing, representar o setor em questões regulatórias e políticas, né? E a sociedade civil, ela pode desempenhar um papel importante em termos de valorização e promoção da vitivinicultura. Então, consumidores, apreciadores de vinhos e defensores de cultura local podem se envolver, né, em eventos, em festivais, em ações de conscientização, contribuindo para o processo de divulgação e sustentabilidade do setor. Os produtores de vinho são o núcleo da cadeia vinícola, ou seja, eles aplicam o conhecimento científico e o conhecimento empírico, na realidade, né, às práticas tradicionais para cultivar as uvas, né, produzindo, então, e comercializando os vinhos. A colaboração, então, com as universidades, as associações, os investidores, né, são algo importante para trazer a inovação, a qualidade e a competitividade internacional, né? Como muito bem colocou o Antônio, que nós precisamos dar esse avanço e trazer para o Brasil um conhecimento maior, né, sobre a questão da vitivinicultura. Então, esse livro ele vem tratar dos conceitos gerais relacionados com esses aspectos, né? E os investidores são, então, aqueles elementos que desempenham um papel importante também, né, fornecendo capital,
para o estabelecimento de vitivinícolas, modernização dos equipamentos, expansão dos negócios, né? Então, contribuem para o desenvolvimento do setor, permitindo que a implementação de tecnologias avançadas, práticas sustentáveis, como falei anteriormente, e a própria, né, o marketing. O marketing é de fundamental importância, né? Então, todos esses atores e setores que a gente tratou tem que trabalhar em conjunto, né? De maneira compartilhando os conhecimentos, recursos e experiências para impulsionar o desenvolvimento da vitivinicultura. Não adianta uma empresa comprar um equipamento que já tem numa outra, ou tem numa universidade, né? Porque estaria diluindo recursos que poderiam ser empregados em outras atividades, né? Então, essa colaboração contribui para a melhoria da qualidade do vinho, fortalecimento da reputação dos produtores, a sustentabilidade, tanto ambiental, e a promoção do enoturismo, que é um fator fundamental, né? E hoje, grande parte do mundo, se vai para a Europa, se vai para qualquer lugar, nós temos um caminho aí fantástico, que é a questão do enoturismo, né? Então, e entre outros aspectos aí positivos para a indústria, né? Essa é mais ou menos uma visão aí relacionada com essas temáticas que pediste para abordar, ok? Ok, pois é, e para até abordar, assim, contextualizar os nossos ouvintes de forma bem didática, eu tenho uma pergunta aqui para todos os entrevistados, que eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a região da Campanha Gaúcha, que é uma região de fronteira e que nos últimos 15, 20 anos viu a atividade vitivinícola se desenvolver assim de forma muito contundente, né? Hoje ela é reconhecidamente uma região vitivinícola que recebe milhares de turistas todos os anos. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem a experiência de vocês em relação ao que era a região da Campanha Gaúcha há 20 anos atrás e como ela é hoje. Está entrando em operação na Campanha Gaúcha o Trem da Campanha. Está sendo lançado agora, as primeiras viagens serão realizadas agora, nos próximos dias. É um trem com um vagão só, moderno, tá? Como se fosse aqueles vagões de metrô, mas que percorre várias cidades da Campanha Gaúcha. Isto está dentro de um enorme projeto de turismo criado na Campanha Gaúcha, onde se criou o Museu do Vinho, lá da Almaden, onde tu pode chegar lá e fazer toda uma trajetória e tomar o trem do vinho. O trem do vinho percorre vários municípios da Campanha Gaúcha que produzem vinhos. E, então, o projeto turístico da Almaden começou um ano atrás. Quando tu vais lá, tu percorre um trajeto que conta toda a história e tu termina o trajeto. Inclusive, tem umas plataformas para tu poder enxergar os vinhedos do alto, e também a parte de vinificação você enxerga do alto, e quando termina, tu vais para a loja da Almaden, onde tu compra os vinhos. E este trem que está entrando agora, da campanha, é a segunda parte do projeto que está para ser finalizado. Ele percorre vários municípios da campanha que são vitivinícolas. Mais uma prova do quanto a atividade tem se desenvolvido, né? Então, e o que era a Campanha Gaúcha 20 anos atrás, antes de promover essa indução, né, às atividades vitivinícolas? Eu conheço bem essa história, porque eu vivi de uma certa maneira, né? A família Carral tinha uma vinícola em Anarec, né, do lado ali de Caxias do Sul, né, chamava... como é que era o nome da vinícola? Chateau Lacave, exatamente, a vinícola Chateau Lacave. E o patriarca da família Carral, já falecido, ele tinha um contato muito grande com a Universidade de Davis, na Califórnia, onde, por acaso, eu também estudei. E ele trouxe um especialista da Universidade de Davis para avaliar o potencial vitivinícola do Sul, em geral, né? E ele fez vários estudos e chegou à conclusão que
a campanha gaúcha, particularmente Santana do Livramento, tinha o maior potencial. A United Distillers, que era a proprietária da marca Almaden, decide, então, investir e faz uma compra de terreno muito grande, foram 1.100 hectares, e planta uva para fazer o vinho Almaden no Brasil, que, diga-se de passagem, do ponto de vista histórico do vinho brasileiro, a Almaden foi quem introduziu o conceito de você colocar no rótulo o cultivar. Porque até então, os vinhos que eram feitos no Brasil antes da Almaden, eles tinham nomes, né? Nomes assim, Chateau Lacave, Baron de Lantier, esses eram nomes europeus, né? Porque o europeu, por tradição, não identifica as uvas, ele identifica a região, ele dá toda a força para a região, né? Então, né, o Barolo é o Barolo. Qual é a uva que faz o Barolo? Você que vai estudar e aprender, né? É assim, o conceito europeu é esse, né? Bordeaux é Bordeaux. Que uva tem lá? Não interessa, é Bordeaux. Por quê? Porque aquilo ali faz a diferença. Aquele conjunto de uvas que estão lá, como já disse a Tânia, eles são diferentes do mesmo conjunto de uvas em outra região, né? Então, a Almaden trouxe um conceito americano, né? Quando a Califórnia precisava se projetar no mundo, e que ninguém conhecia a Califórnia, ela começou a colocar o nome das uvas no rótulo, para chamar a atenção. Então, era um Cabernet Sauvignon, era um Merlot, um Chardonnay, e a Almaden trouxe esse conceito para o Brasil, né? Depois, é claro, por razões econômicas, particularmente administrativas e política administrativas do nosso país, a gente sabe, inflação, toda essa questão e tudo mais, a United Distillers decide parar a fábrica da Almaden, a plantação, a planta da Almaden, e focar só no outro investimento que eles tinham, que é no Nordeste, né, para fazer destilados. E aí vale a pena fazer também um gancho, que é o Nordeste, que a Tânia também se referiu a ele, não é? Por que, de repente, alguém teve uma iluminação para resolver plantar uva no Nordeste? Não. Como é que aquilo começou? A Cinzano, que é um fabricante de vermute, né? O proprietário, Conde Marano Cinzano, ele comprava uva do Nordeste para fazer vermute numa fábrica no Recife, né? Então, isso era no Nordeste, não, desculpa, ele comprava uva no Sul para levar para o Nordeste, para levar para Recife, para fazer vermute. E ele tinha uma ligação pessoal com a proprietária de uma das maiores fábricas de tubo para irrigação, tubos de aço, que era a fábrica da Pérsico Pisamilho. Ele era muito amigo da dona Lina Pérsico, que era proprietária da fábrica. E eles resolvem, os dois, fazer um projeto, apresentar na Sudene e receber, então, fundos para fazer um sistema de irrigação para a produção de frutas na região e, em particular, para a produção de uva, para ele fazer o vermute. Esse foi o objetivo, foi assim que começou o vinho no Vale do São Francisco, né? A Almaden foi resgatada pelo Grupo Miolo recentemente, é coisa de 10 anos, mais ou menos, que eles compraram, não é? Que ela estava na Bacia das Almas, né? E, aliás, é importante citar, falando de campanha gaúcha, a importância do Grupo Miolo em duas aquisições, né? Que é Seival, ali em Bagé, onde eles compraram a antiga fazenda do João Marimon, né? Que foi a primeira plantação comercial de uva no Brasil, lá no final do Segundo Império, né? E depois a Almaden, então, formando essa
esse conjunto, né? E fez um investimento grande também lá no Nordeste, comprando também uma fazenda que também tinha falido por má administração, né? E com isso eles conseguiram ter essa distribuição, vamos dizer assim, fabricando ou produzindo vinho em 3 regiões bastante diferentes, né? Isso é importante porque isso é um fator de multiplicação e de fomento, né? Então, é isso. Só que essa brincadeira toda aí só começou a existir, este Rio Grande do Sul que nós conhecemos, em 1800. Sim. Antes disso, nós pertencíamos à Argentina, que era, quer dizer, a Uruguai e a Argentina, que eram as colônias espanholas. Então, se você for olhar, há uma diferença enorme nos hábitos entre a campanha gaúcha e a Serra Gaúcha, e no modo de ser, no modo de vestir e no modo de comer. Então, se tu vais para a Serra Gaúcha, as famosas comidas italianas, massas, e etc., molhos, na campanha gaúcha é churrasco, 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 ou de ovelha ou de res. Então, os vinhos da campanha também são diferentes. Primeiro, você tem mais insolação na campanha, apesar de ser latitudes maiores e mais frios no inverno, mas boa parte da campanha gaúcha tem uma continentalidade maravilhosa, porque ela está longe do oceano. E nesses períodos de estiagens fantásticos que nós tivemos aqui, que eram estiagens absurdas, essa continentalidade fez uma diferença enorme na qualidade dos vinhos. A Serra Gaúcha, apesar de não estar junto do mar, ela sofre influência das massas tropicais atlânticas que traz chuva para aquela região. Então, você não fará jamais um tanate encorpado, consistente, que às vezes rasga a sua boca da campanha, jamais conseguirá fazer isso na Serra Gaúcha, exatamente por essa grande diferença climática. E a Serra Gaúcha, a campanha gaúcha, se revelou um bom terroir pelo grande índice de insolação que ela tem. A uva adora sol. Eu vou aproveitar, Marco. Se me permite, Marco, só pegar o gancho da Tânia, eu vou falar em 2 segundos aqui. Vinho da campanha é o vinho do Pampa. O vinho do Pampa é o legítimo vinho gaúcho, onde está a cultura gaúcha. Este Pampa que percorre o Uruguai inteiro, que percorre parte da Argentina, que vai ser descoberta ainda como região de vitivinicultura. Ainda não tem outras regiões da Argentina, mas o Pampa argentino daqui a pouco estará marcando sua presença também como expoente de produção de vinhos. Então, a campanha de hoje, a campanha do futuro, é a campanha com trem, é a campanha com museu, é a campanha com paleotoca dentro da estrutura da Miolo, lá que se pode visitar, é a campanha de loja franca e é uma campanha do desenvolvimento. Então, é isso. E Luciano, uma coisa muito interessante. Tem 4 vinícolas na campanha gaúcha, e o Hansen conhece uma delas muito bem, que é a Peruso, que elas são frutos de criadores de ovelha ou criadores de gado. Elas são pedacinhos das famosas estâncias gaúchas. Na campanha não tem fazenda, nós temos estâncias, porque isso vem do espanhol. E as estâncias se dedicam basicamente à criação de gado ou ovelha. Então, por exemplo, a Guatambu é um pedacinho de uma estância, a Perusa é um pedacinho de uma estância, a Sossego é um pedacinho de uma estância, porque a função econômica deles, principal, não é o vinho, é a criação de gado. Exatamente. Pois agora eu vou passar a palavra para o Marco, aproveitando aqui, vou fazer a última pergunta, que a gente já está chegando aqui ao final do nosso tempo. Como é que, uma pergunta para todos novamente, né? Como é que vocês vislumbram o futuro, tanto do enoturismo quanto da atividade de vitivinicultura no Brasil nos próximos anos, né? Qual é esse futuro, que vinhos nós teremos, enfim.
Qual que é a opinião de vocês como especialistas aí no assunto? Marco, começamos contigo. Bem, acho que o enoturismo no Brasil tem um futuro promissor e com potencial de crescimento fantástico. A indústria do vinho, ela tem se destacado internacionalmente com vinhos de qualidade reconhecida e regiões, né, vinícolas que desempenham interesse no turismo, tanto a região da Serra, a Campanha com as suas belezas cênicas, com os avanços que tiveram nos últimos anos, né? Então, dentro dessas perspectivas de futuro do enoturismo, o crescimento das regiões vitivinícolas são um fator fundamental, né? Os produtores de vinho estão em constante evolução, né, com investimentos em infraestrutura, aprimoramento das técnicas de vitivinicultura. Regiões como a Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, Vale de São Francisco, Campanha Gaúcha, já citados aqui, né, pela Tânia e, né, por todos, né, estão se consolidando como destinos enoturísticos de renome, né, com atrações turísticas. Esse é outro fator, né, Luciano, bem colocado, né, como visitar uma palhotoca, entender, aprender alguma coisa nesse contexto, né, nesse viés da história paleontológica, a história geológica também, né? Diversificação de experiências é outro fator importante, né? Está expandindo, além de visitas tradicionais, novas experiências estão surgindo, degustações temáticas, harmonizações gastronômicas, eventos gastronômicos, colheitas participativas, festivais de vinho, né? Trilhas por vinhedos, né? Piqueniques, né? nos próprios vinhedos, sentados embaixo do vinhedo. Às vezes uma família não tem nem a noção do que é ou não conhece, por sua vez, né? Então, isso é importante para as atividades relacionadas à cultura e à história do vinho. Então, essa diversificação ela proporciona ao visitante que uma gama muito grande de opções para explorar e desfrutar esse mundo do vinho. Então, sustentabilidade e enogastronomia, né? A preocupação tem que ser com a sustentabilidade ambiental e se tornar cada vez mais presente no enoturismo, que isso aí vai dar mais visibilidade tanto nacional quanto internacional. Então, nós temos aí pontos a discutir, né, numa próxima, né, que seria tecnologia e inovação, promoção e o marketing, né? Então, com base nessas tendências e perspectivas, nós temos que pensar que é possível afirmar que o futuro do enoturismo do Brasil é extremamente promissor, né? E crescente. Tem uma crescente aí pela frente muito grande, um desenvolvimento de experiências enriquecedoras, né? Temos que divulgar mais para fora as nossas ações, né? Muitas vezes, hoje em dia, o marketing faz um papel fundamental nesse contexto, tá? Além do mais, combinar um bom vinho, uma paisagem deslumbrante e a hospitalidade dos brasileiros, né? Que mal faz, né? Então... Perfeito. Tânia, quer comentar? Não, na realidade é o seguinte, eu quero contar um fato. Em geral, o vinho ele está relacionado a muito ritual para beber. Tá? Uma das coisas que eu diria assim, que travava a expansão do vinho no Brasil era exatamente esse enorme ritual que foi trazido da Europa para se tomar um vinho. Aí, um dia, eu estava aqui em Porto Alegre e eu convidei uma amiga minha, era um domingo, assim, vamos lá num café que tem aqui em Porto Alegre, pequeno, famoso, né? Mas vamos até lá tomar um cafezinho, tomar um café, comer alguma coisa, um doce. Domingo, vamos matar o tempo. Pegamos o carro, estacionamos no shopping e esse café fica em frente ao shopping. Sentamos, começamos a conversar, o garçom perguntou o que nós queríamos, na mesa do lado tinham 2 casais jovens, assim. No momento que veio, isso era 4:30 da tarde, no momento que chegou o nosso café, também chegou o pedido na mesa do lado daqueles casais. Quando eu olho para o lado, o garçom está abrindo uma garrafa de espumante para eles. Eu olhei para elas assim, na próxima a gente vem de táxi.
porque como eu estava dirigindo, nós não podíamos beber. E eu disse, na próxima vez que nós vier aqui, viremos de tarde. Então, isso é o que eu acho mais importante no que está acontecendo no Brasil. Aquele ritual é lindo, maravilhoso, principalmente com vinhos de guarda. Mas o vinho está se tornando uma coisa bastante descontraída, a ponto que tu vai num café, num domingo às 4 da tarde, e toma um espumante. Antes, espumante, quando eu era mais jovem, era casamento, formatura, bodas de prata, bodas de ouro, e acabou. Hoje não, hoje você, às 4 da tarde, senta no café e abre um espumante. É isso que é importante no vinho. É verão, vamos tomar um espumante. Isso aí. Perfeito. Antônio, quer comentar? E fechamos com o Luciano? Isso. Eu acho o seguinte, a gente tem que investir no enoturismo brasileiro. Muito mais do que pensar em vender no mercado exterior. Vinho é uma bebida extremamente xenófoba em todo o mundo. Você vai na França, francês toma vinho francês. Você vai na Itália toma-se vinho italiano. Não é? Eu morei numa cidade no sul da Itália que no supermercado tinha 70% eram vinhos de Roma para baixo, 30% eram de Roma para cima e 0% era fora da Itália. Eles não têm esse conceito. Não é? Então, entrar no mercado internacional tem que ser um objetivo para nós, tem que ser um objetivo, mas a gente tem que ter a visão de que você vender vinho brasileiro no Chile vai ser difícil. Você vender vinho brasileiro em Mendoza vai ser difícil. Eu representava alguns produtores italianos e eles me falavam, não, mas além do Brasil, vamos vender na Argentina? Eu falei, esquece, o argentino não vai tomar, a menos de alguns lugares em Buenos Aires, muito específicos, esquece, porque o argentino toma vinho argentino, o chileno toma vinho chileno. Então, o mercado internacional não é essa maravilha. O mercado interno entende? Nós temos que entender que o vinho hoje não ainda ele não chegou no potencial que ele tem. A pandemia que tirou a questão da lei seca e tudo mais e tal, provocou um aumento de consumo estupendo. Chegou a haver um problema de suprimentos. Você não conseguia, as vinícolas não conseguiam engarrafar porque não tinham garrafa e não conseguiam despachar porque não tinham cartão. Não tinha cartão, entende? Porque o consumo cresceu muito. Então, nós temos um potencial. Se a gente olhar as outras duas bebidas que são as mais consumidas no Brasil, bebidas alcoólicas, vamos dizer assim, tira o café de lado, são cerveja e cachaça. Bebe-se muito mais cerveja, muito mais cachaça do que vinho. Agora, tem um potencial para vinho, né? Tem um potencial grande para vinho. E esse potencial está ligado ao enoturismo, não é? Eu acho que isso é fundamental a gente ter e vai fazer não só o enoturismo interno, né, o turista interno no Brasil, que é grande, mas também o turista que vem. Não é? O turista que vem, por que ele vai conhecer o Rio de Janeiro, mas por que ele não pode conhecer a Serra Gaúcha, a Campanha Gaúcha? Para isso, você tem que ter uma infraestrutura de acolhimento turístico bem estruturada. A Campanha tem um problema muito sério, que é o território. A Campanha é grande, é muito grande, e é esparsa. As vinícolas são assim, uma aqui, a outra ali, a outra acolá. Ao contrário, por exemplo, de um Vale dos Vinhedos, que você sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra na outra, você visita 5 vinícolas numa puxada só. Lá na Campanha, tu não faz isso, né? As vinícolas são espaços, mas isso vai mudando, né? Vai mudando, e tem que haver, para não ser uma mudança espontânea que vai durar muito tempo, né? Tem que ser algo fomentado, planejado e estruturado, né? Esse é o grande potencial, eu acredito, maior ainda do que tentar olhar para o mercado
externo e para exportação do vinho. Tem mercado? Tem, mas é um mercado de nicho, é aquele mercado da curiosidade, né? Vamos tomar um vinho brasileiro porque, mas faz vinho no Brasil, não sei o quê, né? Mas não é assim, tu nunca vai desbancar um Chianti, né? Porque, e tem mais, né? Na Itália tem mais isso. Eu peguei a Itália como um exemplo, que eu conheço muito bem, né? Quer dizer, na Toscana toma-se Chianti, né? No Piemonte toma-se Barolo, ou então o Nebbiolo de uma maneira geral, né? E ponto, né? Então, também lá também tem esse problema de você ocupar os espaços. Então, eu acho que o turista do vinho é que é o grande objetivo que nós temos que perseguir, né? Visão interessante. Luciano, fechamos contigo, então? Fechamos. Eu vou aproveitar o gancho do Pedro aqui. É exatamente isso. E o brasileiro descobriu descobriu as regiões vinícolas brasileiras durante a pandemia, quando não se podia viajar para fora, quando os estrangeiros não podiam vir aqui. O brasileiro começou o que deu um salto na Serra Gaúcha, o que deu de salto na Mantiqueira, o que as vinícolas começaram a serem descobertas pelo público brasileiro. Então, em poucas palavras, eu diria que este enoturismo no Brasil tem muitas áreas a crescer, tem muito caminho a percorrer, muito pode contribuir ao turismo brasileiro, tem um extremo valor agregado esse enoturismo, não é um enoturismo, traz valor agregado, traz bastante dinheiro para estas regiões e traz com isso desenvolvimento e geração de riquezas, e é exatamente o que disse o Marco, exatamente o que disse a Tânia. Nós temos a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha, nós temos o Vale de São Francisco, nós temos a Chapada da Diamantina, a Mantiqueira, a Campanha. Então, você tem uma aquarela brasileira de visitação nos mais diversos biomas, desde o Pampa, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, e a Campanha, o Pampa Gaúcho, podem ser visitados por esse turista que, além de tudo, vai conhecer as riquezas e as belezas desse nosso imenso Brasil. Vejo muito promissor e vejo como grande oportunidade para o Brasil desenvolver este grande mercado. Perfeito, muito obrigada aos nossos entrevistados pelas palavras, pelos esclarecimentos. Falamos um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de desenvolvimento, uma conversa muito interessante. E nós vamos deixar disponível aqui na descrição, né, do vídeo, tanto para os nossos espectadores e ouvintes, o link do livro Geografia do Vinho. Então, esperamos que façam uma boa leitura e que esse tema, né, seja cada vez mais frequente para que nós tenhamos uma cadeia aí da vitivinicultura cada vez mais próspera. Muito obrigada a todos. Obrigado e vida longa ao vinho brasileiro. Saúde. Vida longa.